Já estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre Estado laico e liberdade religiosa. O programa hoje, o assunto é bom, né? O assunto está quente. O padre Wander Maia está aqui conosco. O padre Wander Maia, que é da Diocese de Santo Amaro, um sacerdote que sempre faz conosco aqui o programa Eclésia, na ausência do padre Guido, né? Já que o padre Guido é o comentarista oficial aqui do programa Eclésia. O padre Wander, nós tratamos aqui de alguns assuntos, diria, difíceis, né? Pesados. Mas eu acho que o esforço que a gente fez nos três primeiros blocos, que agora já estamos no último deles, para deixar bem claro o tempo todo, como o senhor disse, que o Estado laico significa que o Estado não professa uma religião oficial e, pelo fato de não professar uma religião oficial, todo tipo de crença teria liberdade nesse sentido. E o senhor deixou aquela provocação no ar, né? Será que a gente está mais para o Estado laico ou para o Estado laicista? Quer dizer que a coisa está confusa? Por isso que o senhor quis deixar essa pergunta, nesse sentido, padre Wander? Claro. Éric, o Estado brasileiro hoje é o Estado laicista. É o Estado que tenta se impor por diversos caminhos, que vai cada vez mais desenvolvendo uma legislação confusa, uma legislação com pouca claridade que favoreça, desculpe-me, a manipulação, que favoreça exatamente as metas e os interesses que esse mesmo Estado tem em relação à condução da sociedade e que desrespeitam, na sua essência, a liberdade de cada um. Posso dar um exemplo? Pois não. Por exemplo muito prático, a questão do número de filhos. O Brasil está andando por uma senda ruim, hein? Como outras, sob o pretexto de que temos que controlar a miséria, de que temos que controlar... É interessante isso, não? Porque sob o pretexto de que não se tem condições de criar, mas exatamente são as camadas mais abastadas da nossa sociedade que menos têm filhos. Quer dizer que esse argumento não entra, a questão não é essa. Agora, a partir do momento, como em outros estados totalitários, nós caminhamos nessa direção. Para o Estado, no fundo, é isso. O Estado laicista, ele sempre será um Estado totalitário, um Estado totalitarista. No Brasil, nós caminhamos nessa mesma direção, como alguns estados totalitários mundo afora. Eu posso citar a China, citar a China, né? Citar a China claramente, onde determina o número de filhos, determina o número um. É um filho. Se o casal chinês optar por ter um segundo filho, ele perde praticamente todos os direitos. Todos os direitos, ele é execrado, ele é excluído da sociedade, e inclusive incorrendo em multas pesadas. E se vier um terceiro, aí... E, inclusive, isso tem um outro problema sério, que a gente vê tantas notícias da China, de tipos cada vez mais horríveis de aborto, né? Sim. A ponto da pessoa encontrar numa lata de lixo, numa esquina, um feto que foi abortado em casa, né? É eugenismo puro. O medo da pessoa perder os direitos, né? É eugenismo puro, é eugenismo puro. E o Brasil está caminhando nessa mesma direção. Que Deus nos livre. O Brasil hoje não é um Estado laico, Eric. O Brasil é um Estado laicista, não nos iludamos, hein? Pois é, apesar de na prática ser um Estado laico, a gente, infelizmente, acaba avançando para esses outros problemas. Né? Apesar de na letra. Na letra, você tem razão. Não é? Não, né? É verdade. Ser um Estado laico, na prática ele vai se tornando cada dia mais um Estado laicista, totalitário e dominador. Nesse sentido, só para a gente fazer um breve comentário, durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, no ano de 2008, mais precisamente no dia 13 de novembro de 2008, tanto o Papa Bento XVI quanto o presidente da época, que era o presidente Lula, assinaram um tratado chamado Brasil-Santa Sé, um acordo, vamos dizer assim, que tem 20 parágrafos. Né? 20 artigos. 20 artigos, melhor dizendo. Artigos. E ali tem algumas coisas que deixa claro aquilo que sempre foi. Né? Mas resume para a gente, em poucas palavras, o que é esse tratado? Então, Eric, eu vou ler aqui 2 comentários, muito rapidamente, e já nos dão um norte. Primeiro, o acordo acontece entre a Santa Sé e a República do Brasil. A Santa Sé é uma figura jurídica internacional, portanto, ela tem condições de realizar um acordo internacional com o Brasil. Certo. É uma
pessoa jurídica. Esse primeiro artigo destaca que as relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Brasil ficam representadas pelo núncio apostólico no Brasil e pelo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, realidade já existente. Portanto, o Brasil reconhece nesse acordo uma realidade que já acontece. Segundo, aqui é o mais importante. Certo. O Brasil reconhece o direito à liberdade religiosa, é o nosso tema hoje. Sim. A liberdade religiosa, o direito da Igreja Católica de anunciar sua missão, desde que observe as leis do país. Esse ponto também não traz novidades. O Brasil reconhece que a Igreja tem, como as outras instituições religiosas, o direito de desempenhar sua missão, desde que não fira as leis do país. O senhor estava comentando, então, em relação ao segundo artigo dessa concordata, acordo. vamos dizer assim, Da não sei se concordata. é esse nome correto, Sim. Brasil-Santa Sé. Sim, da concordata. E o senhor citou a questão do núncio apostólico, né? Porque é uma impressão talvez errada que algumas pessoas possam ter, que o núncio apostólico é apenas um bispo lá do Vaticano que mora aqui. Não é só isso, né, Padre Wander? É que o Vaticano é um país, é um Estado, uma figura jurídica com valor e reconhecimento, como está dito aqui já, internacional, com território próprio, com legislação própria, ok? Com governo próprio. O Romano Pontífice, o Papa, é o chefe de Estado, ok? Ele é a autoridade suprema dentro do Estado do Vaticano. E ele tem um corpo de ministros que o auxilia. Ele tem um secretário de Estado, ele tem os prefeitos, os dicastérios, ok? Que, como a Congregação para a Doutrina da Fé, a evangelização dos povos, que o auxiliam ele nesse governo, segundo a índole desse Estado. Esse Estado está dentro, ele está em vista, ele acontece, ele existe em vista da Igreja, da realização da sua missão, em vista de favorecê-la. O Estado do Vaticano não está acima da Igreja Católica. Certo. É interessante colocar isso, não? Ele está em vista, ele está em função da Igreja Católica. A serviço da Igreja. A serviço da Igreja Católica. Legal. Para auxiliá-la na sua missão. Por que foi necessário o Estado do Vaticano? E aí nós vamos entrar no Tratado de Latrão. Que eu queria que o senhor explicasse para a gente. Né? Já vamos lá. Mas só para ficar Segura claro, um pouquinho. O núncio né? apostólico é o embaixador aqui no O Brasil? núncio apostólico é o embaixador, como todos os embaixadores. Ou seja, ele faz as vezes do Papa aqui. O Papa não pode ficar aqui o tempo inteiro, tá claro? Certo. Ele faz as vezes do Papa. Ele é o procurador papal para essa determinada função. Os interesses jurídicos, os interesses legais da Santa Sé e, como consequência, da Igreja Católica em nossa terra. Entendi. O direito à evangelização, a liberdade de criação e extinção, por exemplo, de paróquias, de dioceses, respeitando as leis locais. É porque nesse caso, por exemplo, se a igreja quiser fechar uma diocese, ou abrir uma paróquia, abrir uma prelazia, ou fechar, o Estado não tem nada a ver com isso. Não pode se meter. O que ele tem o direito é de falar que para que haja uma nova figura jurídica, ou para que se extingua a que já existe, há uma série de trâmites que têm que ser cumpridos. Cumprir a lei do país, Pronto, em resumo. Pronto, aí a igreja tem de obedecer, ok? Agora, o senhor falou bastante que, tá bom, o Vaticano é um Estado e tudo mais, mas sempre foi assim? Não. O que é esse tal de Tratado de Latrão aí? Não. O que acontece também é que nós temos que olhar a configuração do Estado do Vaticano dentro da configuração dos Estados modernos. Certo. Isso é importante também, né, Eric? Ok? De toda a mudança do cenário internacional, da configuração da autonomia dos Estados nacionais na relação com os outros Estados. Há toda uma legislação internacional em relação a isso também. O que acontece é que, depois do trauma da Primeira Grande Guerra, para se proteger e já vendo o ambiente europeu ir mudando de cenário, nunca nos esqueçamos que a experiência histórica da Primeira Guerra permitiu que se criasse uma atenção e uma certa percepção em relação ao movimento histórico que se avançava na Europa em direção ao nazismo. Hitler vai subir ao poder em 1933, essa é uma outra história. Sim. Extinta a República de Weimar, não é? E aí ele começa a arrancada do nacionalsocialismo na Alemanha e isso aí já é uma página conhecida. O pessoal já conhece essa história. Mas o que aconteceu é que, em 1929, podemos dizer,
com o Tratado de Latrão, o Vaticano passa a ser um Estado reconhecido internacionalmente. O Papado de Pio XI. Papado de Pio XI. Certo. Com território, com leis, com autonomia invioláveis. Mas esse Tratado de Latrão foi um tratado do Vaticano com o governo italiano ou com outras entidades? Com o governo italiano. Ah, com o governo italiano. Com o governo Tá. italiano. Até porque aqui tem um caso muito atípico. Que qual é, Eric? Que o país chamado Vaticano, está dentro de um outro país, que é a Itália. Quer dizer, tanto que você conhece a história, né? Do que o Mussolini afirmou num determinado momento. Na época, o Mussolini governava a Itália. Sim, Eric. Em 1929, Mussolini já era o presidente da Itália, diga-se, já era o todo-poderoso, mais que um presidente, já era um governo totalitário e que, no discernimento do Papa Pio XI, era hora de se proteger. Era de dar à Igreja, dentro da Itália, tinha que começar ali, o status de um Estado, apoiado exatamente naquilo que a legislação internacional permitia. Mas para a Igreja conseguir esse status de um Estado, ela precisou abrir mão de muita coisa, né? Então, aí é que está, Eric, aqui que é o importante. Para que a Igreja conseguisse o status de um Estado, se tornasse um país, dentro de outro país. Independente. Independente, com autonomia, com fronteira, com legislação, com neutralidade internacional, a Igreja precisou abrir mão de uma grande fatia dos chamados Estados Pontifícios, dos territórios, né, que pertenciam à Igreja dentro da Itália. Do total, quer dizer, era uma fatia bem grande, não consigo mensurar aqui percentualmente quanto isso era da Itália, mas era uma fatia razoável. Você está dizendo que os Estados Pontifícios que era essa fatia razoável da Itália, uma fatia, né, razoável. Não sei dizer uma boa se... parte. Isso, não sei percentualmente, mas desse todo que eram Estados Pontifícios, eu acredito que a Igreja abriu mão de 95%, Eric. O que sobrou foi o que a gente conhece como espaço do Vaticano. O Vaticano, a cidade do Vaticano, né, fica bem fácil, a cidade do Vaticano. As basílicas que estão fora dos muros. As basílicas que estão fora dos muros. Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, que é a casa de verão do Papa. O que é isso? Não é nada, só que são territórios pontifícios. Ou seja, estão tutelados, estão guardados, estão protegidos pelo Estado do Vaticano. Sobrou uma estrutura mínima. Mínima. Para cuidar da administração. Para cuidar da administração. E de outras coisas que dá para ser cuidado nesse espaço. Para viabilizar a missão da Igreja em todo o mundo. É que de dentro do Vaticano, onde está a sede de Pedro, onde está a sede da Igreja, quer dizer, se criou a condição para que qualquer Estado totalitarista que, num determinado momento, assumisse a Itália, não tivesse condições de ir lá adentrar e, vamos dizer, impor o seu jogo, as suas regras e fazer o que quisesse. E para que os ventos políticos da Europa não intervissem naquela ação da Igreja que é atemporal. Né? Atemporal, exatamente. Assim. Não, o Estado do Vaticano é em vista da obra da Igreja, da salvação das almas. E não é um Estado com cunho político no sentido estrito, com finalidades meramente temporais. Bom, daí o brasão pontifício está claro, né? As duas chaves. O poder eterno e o poder temporal da Igreja. Agora, vale ressaltar um fato, Eric, que durante a Segunda Guerra, quando o superintendente da Gestapo, o superior da Gestapo em Roma... Gestapo era a polícia nazista. A polícia nazista. Certo. Para facilitar a vida, o superior da polícia nazista em Roma, o coronel Herbert Kappler, ele vai visitar Pio XII, Pio XII firmíssimo, santo, firmíssimo. Quando ele vai visitar Pio XII para fazer uma espécie de chantagem a qual Pio XII não se submeteu sob hipótese alguma, Pio XII disse, olhando nos olhos dele, coronel, só não se esqueça que somos um Estado, e um Estado neutro. Um Estado com direito internacional, e um Estado neutro. Nesse sentido, graças a Deus por esse tratado, né? Graças a Deus. Não, o Tratado de Latrão foi o passo. Foi obra de Deus. Acredita no que eu estou falando, né? Que bom, graças a Deus mesmo. Ô, Padre Wander, a gente já está caminhando para o fim do programa. Já, eu vou pedir que o senhor dê a bênção para encerrar, mas eu acho que talvez como uma última questão,
pois não. Antes da última questão, Tá. a data do tratado, 7 de junho de 1929. Ah, é verdade, 7 de junho de 7 de junho de 1929. que foi oficialmente o Tratado Sob o de Papa Latrão. Pio XI. Pio XI, o antecessor de Pio XII. Pio XII, né? Né? Ficou até 1939. Em 1939, Pio XI falece e o grande Pio XII é eleito sucessor de Pedro. Aliás, assistam o nosso programa sobre Pio XII. Temos um programa exclusivo sobre Pio XII lá no site rs21.com.br, onde estão guardados todos os programas aqui que a gente faz toda semana. O programa Eclésia você pode assistir também pelo nosso site. Padre Wander, para encerrar, diante de tudo que a gente discutiu aqui, diante de tanta confusão e diante da dificuldade do entendimento das pessoas, você tem alguma dica para a gente? Como a gente deve fazer para superar essa confusão e deixar bem claro esses conceitos que aqui trabalhamos? De Estado laico, se temos liberdade religiosa ou não, qual é o papel da igreja? O senhor teria uma orientação para a gente? Tenho, eu acho que é a única plausível, Eric, que a educação dos filhos, primariamente, é a missão dos pais. A orientação é essa. Isso tem que começar dentro dos lares. Pare, mas não é muito longe, não. Você tem filhos, Eric? Tenho 3 filhos. Quantos? 3? 3 filhos. Perdão, quais as idades? 9 anos, 7 anos e 6 anos. Eduque eles dentro do seu lar, primariamente. Okay? Todo o conceito de cidadania, toda a sua formação moral, toda a sua formação espiritual começa dentro do lar. Eduque seus filhos. Pais, eduquem seus filhos. Deem a eles formação. Deem a eles uma boa base catequética. Deem a eles uma boa formação espiritual e moral. E depois, dentro do próprio lar, comecem a fazer a formação intelectual deles. Façam com que eles não sejam cana agitada ao vento. Só está aí, Eric. A palavra de Deus, me permita, diz. Lá no Antigo Testamento, ela diz que é necessário educar as novas gerações. Educar as novas gerações. Esse é o sentido. Se nós não tomarmos pé agora, se nós não assumirmos o nosso papel, se as famílias cristãs não tomarem nas mãos o dever de educar os seus filhos, deixarem seus filhos à mercê do Estado, verão seus filhos sofrerem uma lavagem cerebral e serem totalmente corrompidos por uma propaganda laicista de cunho ateu marxista. Tá certo. Então, não sei se respondi. Não, claro, respondeu. E Né? de maneira clara, de uma possibilidade que todo mundo tem acesso, todo mundo pode rever de que forma está lidando isso dentro de casa. Vai né? cuidar dos seus filhos. É verdade. Né? Padre Wander, para encerrar, por favor, nos dê a bênção, então, que a gente já está chegando ao fim desse programa. Eu quero agradecer mais uma vez, Eric, pela participação no Eclésia, dizer da alegria de ter estado aqui com você, com a equipe, e que nos abrimos a outras possibilidades, como, por exemplo, um programa sobre o ateísmo, o teísmo, o gnosticismo e o agnosticismo, outros na mesma linha, na mesma temática, sobre a questão religiosa. Eu acho que dá para trabalhar em muito. O senhor já está convidado. Na primeira oportunidade, a gente vai fazer esse programa. Vamos acordar. Então, deixo a bênção a você, meu querido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Valeu, Padre Wander. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. É uma grande alegria quando o senhor vem. E como já ficou bem claro, certamente não será a última. A gente conta com a sua participação em outras oportunidades. Só reforçando, visitem o nosso site RS21, de Rede Século XXI. Portanto, o nosso site é rs21.com.br. É o portal aqui da Rede Século XXI. Todos os programas, todas as informações daqui da nossa emissora e muita coisa bacana você vai encontrar nesse portal. Agora, é fundamental você conhecer a página do programa Eclésia. Você clicou em programas, achou lá o programa Eclésia e lá estão disponíveis todos os nossos programas. Em breve, inclusive, esse programa também vai estar lá no nosso site. Divulgue para os seus amigos aí da sua paróquia, para quem é catequista, quem gosta de estudar, aprender, mas enfim... Você clicou em vídeos, todos os vídeos vão abrir, você acha por tema, temas marianos, temas bíblicos, enfim. Procura lá no site, assista os nossos programas e também nos ajude a divulgar, tá certo? Valeu, muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra novamente para mais um programa Eclésia. Até lá. Tchau, tchau.